Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo muito pedido por vocês, que é como eu faria a intervenção de uma criança do ensino fundamental 1 com diagnóstico de TDAH. Esse vídeo, né, esse tipo de intervenção foi muito pedida pelos meus alunos e pessoas que me seguem no YouTube e no Instagram. Então, eu fiz aqui para vocês uma simulação de como eu faria essa intervenção. Espero que esse vídeo ajude vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos entender o que é o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? As pessoas já nascem com ele não é adquirido ao longo do tempo, por isso que a avaliação ela é feita através de perguntas comportamentais dos sintomas apresentados na infância, adolescência e vida adulta, tá bom? Ele também tem que estar presente em todos os âmbitos de vida do sujeito, então, âmbito social, acadêmico, profissional, tá? Então, se existe sintomas de TDAH só em um ambiente, não é TDAH. Se os sintomas de TDAH vieram na vida adulta, não é TDAH. Por isso que a avaliação ela tem que ser feita de forma muito minuciosa, tá bom? Então, o TDAH ele pode impactar o desempenho acadêmico e social de uma criança, tá? De um adolescente ou de um adulto. Mas aqui nesse caso a gente está falando de crianças do ensino fundamental 1, ok? Então, apesar dele poder impactar o desempenho tanto acadêmico quanto social da criança, uma intervenção direcionada pode ajudar a melhorar o foco e a organização. Então, eu começaria com uma avaliação inicial, tá? Entendendo as necessidades da criança antes de iniciar a intervenção. Então, eu realizaria uma avaliação completa para identificar as áreas específicas de dificuldade, como falta de atenção, impulsividade ou hiperatividade. Isso inclui observações em sala de aula e em contextos sociais, além de aplicação de instrumentos diagnósticos, como o SNAP-4, por exemplo, tá bom? Então, como que se daria essa observação em sala de aula e em contextos sociais? Através de testes comportamentais. Então, você não significa que você vai ter que ir até a escola e assistir uma aula da criança. Isso acabaria com a dinâmica de sala de aula, poderia constranger a criança, inibir o professor. Então, eu não indico esse tipo de observação. Qual observação é indicada? Uma reunião com o professor da criança ou com o coordenador e você vai aplicar um teste de perguntas e respostas com esse professor para entender o comportamento da criança em sala de aula. No caso de crianças com múltiplos professores, você pode agendar com cada professor também, tá bom? Isso vai te dar uma dimensão muito maior de como é o comportamento dessa criança em sala de aula. O mesmo teste você vai fazer com os pais em ambiente social, tá bom? Então, existe o teste focado para que professores respondam e existe o teste focado para que os pais respondam, ok? Ah, deixa eu voltar aqui. Além disso, eu também aplicaria testes de funções executivas, tá bom? Para avaliar atenção, planejamento, foco, organização, memória, percepção visual, espacial, lateralidade, ok? Então, a gente tem todo um material pronto para que a gente possa aplicar esses testes e entender também como funciona, não só a parte social da criança, mas também a parte funcional, né, das funções executivas. Eu criaria, depois que eu fiz a avaliação, entendi como funciona essa criança, eu criaria uma rotina estruturada, tá bom? Então, uma das primeiras ações seria ajudar essa criança a criar uma rotina clara e previsível. Crianças e pessoas com TDAH precisam de rotinas, elas precisam saber o que elas vão fazer durante o dia, elas precisam ter isso visualmente disponível para elas. Então, eu usaria quadros de horários e organizadores visuais para que ela soubesse exatamente o que esperar ao longo do dia. A estrutura ajuda a minimizar distrações e a melhorar a atenção durante as atividades.
Eu também faria uso de atividades multissensoriais e divertidas. Para quê? Para ajudar a manter o foco dessa criança. Então, eu utilizaria atividades dinâmicas e multissensoriais. O que são isso? O que são essas atividades? Exercícios que envolvam movimento e toque, como manipular objetos, jogos de tabuleiro e atividades manuais. Esses exercícios, essas práticas, elas são excelentes para captar a atenção de crianças com TDAH. Não só para captar a atenção, mas para também ativar essa atenção, melhorar essa atenção, ok? Eu também faria estratégias de reforço positivo. Então, eu implementaria um sistema de reforço positivo, recompensando comportamentos desejáveis, como seguir instruções ou completar uma tarefa. Isso pode ser feito por meio de adesivos, elogios ou recompensas simbólicas, ajudando a criança a se sentir motivada. Existem plataformas, né, gamificadas de exercícios que você vai fazer com essa criança. Então, por exemplo, com uma criança que tem TDAH e dificuldade de desenvolver a atenção, e por isso ela não consegue escrever as palavras corretamente. Além de estratégias lúdicas, multissensoriais e da criação de rotina, eu também faria uso de uma plataforma para ajudar essa criança a melhorar a escrita. Qual plataforma eu poderia indicar aqui, que é gratuita? O Khan Academy. O Khan Academy, você vai lá, você coloca a série da criança e disponibiliza algumas atividades para ela. Conforme ela vai concluindo essas atividades, ela vai sendo recompensada com estrelas, então uma musiquinha. Isso pode parecer bobo a primeiro momento, mas gera uma dopamina na criança que faz ela se sentir motivada a continuar fazendo aqueles exercícios. Eu também envolveria a família e a escola nesse processo, tá? Porque o sucesso da intervenção depende de um trabalho colaborativo com a família e com a escola. Então, por isso, eu manteria contato frequente com os professores, para garantir que as estratégias de intervenção estejam sendo aplicadas também em sala de aula e orientaria os pais sobre como apoiar a criança em casa. Quando eu recebo uma criança já diagnosticada, com TDAH, faço avaliação para entender como funciona o cérebro dela, em quais áreas ela é mais afetada, né? Áreas acadêmicas ela é mais afetada. Eu disponibilizo uma, não é uma cartilha, mas algumas instruções para os pais e para as escolas sobre o que pode ser feito, mas em nenhum momento eu vou lá na escola e categoricamente digo o que eles devem fazer. Não, porque cada escola possui uma dinâmica diferente, possui professores especializados, né, com especializações diferentes, que entendem o TDAH de uma maneira diferente. Então, a gente precisa não dizer o que eles devem fazer, mas alinhar as nossas estratégias. Então, entender o que é possível a escola fazer naquele momento e alinhar a estratégia. E ao mesmo tempo, orientar a família sobre também o que ela pode fazer em casa para ajudar essa criança a ter uma rotina mais organizada, a manter um horário estruturado, né, de para fazer a lição de casa ou para fazer ou para estudar ou para jogar videogame, tomar banho. Então a gente também ajuda essa criança não só a ter uma rotina acadêmica, mas uma boa rotina pessoal também, de higiene, enfim, para que a gente estrutura o dia dessa criança junto com os pais, tá? De forma que seja possível haver uma supervisão colaborativa dos pais. O que é uma supervisão colaborativa? É aquela supervisão leve, que não traga mais brigas para a família, mas sim um trabalho de equipe mesmo que possa ser realizado de forma harmoniosa, tá bom? E aí, o que eu esperaria com essas intervenções, tá? Através dessas intervenções que eu passei para vocês, espera-se que a criança consiga melhorar sua capacidade de concentração,
autorregulação, além de se sentir mais segura e confiante em suas atividades escolares e sociais, tá bom? E para concluir, as intervenções psicopedagógicas ou neuropsicopedagógicas personalizadas são essenciais para ajudar crianças com TDAH a desenvolver habilidades que melhoram o aprendizado e o comportamento, criando um ambiente mais positivo e produtivo para elas. Então, agora que eu já terminei, me conta o que vocês acharam desse tipo de intervenção, se deu uma clareza no pensamento de vocês, se ajudou na forma de vocês organizarem a intervenção de vocês, tá bom? E se tiver alguma dúvida, deixa aqui, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.